Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 26 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos em troca? O amor gratuito é sempre algo de muito difícil. Mas buscar a felicidade é uma lei interior, um GPS espiritual que o próprio Deus colocou no coração de cada um de nós. É um dever e um prazer para cada um de nós. Por isso, não há uma migalha à qual você renuncie, que não receba já nessa terra 100 vezes mais e no paraíso a vida eterna. Reflita hoje sobre isso e perceba quanta alegria você sente quando consegue doar ao seu irmão. Há maior alegria em dar do que em receber. Essa é a lei da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, podemos meditar utilizando uma simpática homilia de Papa Francisco, que comenta esse trecho em Santa Marta, nas suas missas matutinas. Assim ele diz: O salário do cristão é ser semelhante a Jesus. Não há uma remuneração em dinheiro ou poder para quem segue Jesus de verdade, porque o único caminho é o serviço e a gratuidade. Quem procura o bom negócio do mundo, a riqueza, a vaidade, o orgulho, fica orgulhoso e louco e acaba até dando um mau testemunho. Lembramos que o texto de hoje vem logo depois do episódio do jovem rico que não segue Jesus porque não quer renunciar às suas riquezas. Logo após, Jesus diz: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino do céu. Apesar destas palavras, Pedro e os apóstolos perguntam: e nós que deixamos tudo, que recompensa teremos? Continua Papa Francisco. Pedro pergunta: nós que deixamos tudo, qual salário teremos? Ou seja, Pedro diz: os ricos que nada deixaram não entrarão no reino dos céus. E nós que deixamos tudo, qual será o nosso ganho? O problema é que os discípulos entendiam Jesus pela metade, porque a compreensão plena de Jesus aconteceu somente depois de Pentecostes. Jesus lhes responde: não há ninguém que deixe campos, casas, irmãos, pai, mãe, e não receba já, agora, 100 vezes mais, junto a perseguições. Jesus aponta para uma outra direção. Não promete as riquezas que o jovem rico tinha. A recompensa será ter muitos irmãos, muitas irmãs, muitas mães e pais. O bem é a herança do reino junto a perseguições e cruzes, e isso é diferente. Eis porque, diz Papa Francisco, quando um cristão é apegado aos bens, é um péssimo cristão, que tenta ter duas coisas, o céu e a terra. Mas a meta é Jesus, o perseguido, o crucificado.
Quem quer me seguir, tome a sua cruz todo dia e me siga. Os discípulos tinham essa tentação. Queriam sim seguir Jesus, mas queriam saber qual teria sido o ganho final. É só pensar na mãe de Tiago e João, que pede o primeiro lugar para os seus filhos. Este meu filho deve ser primeiro-ministro, este outro ministro da fazenda. Era um pensamento muito mundano, mas depois o coração dos discípulos foi purificado pelo Espírito Santo em Pentecostes. Nesse momento, eles compreenderam tudo. A gratuidade em seguir Jesus é a resposta ao amor gratuito e à salvação que Jesus nos dá. Quem quer ficar com os pés em duas canoas, andar com Jesus e andar também com o mundo, com a pobreza e também com a riqueza, se torna um cristão medíocre, que busca interesse material, mundano. É aquele cristão que manca das duas pernas, como fala o profeta Elias, aquele cristão que não sabe o que quer. A chave para entender bem a palavra de Jesus é a cruz. Essa é a última palavra. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Quem quer ser o primeiro seja o último, aquele que serve. Seguir Jesus não é um bom negócio, de um ponto de vista humano. Significa servir. Se Jesus te permite de ser o primeiro, é só para ser o último. Continua Papa Francisco. Há 3 degraus que afastam de Jesus: a riqueza, a vaidade e o orgulho. Por isso que as riquezas são muito perigosas, porque te levam logo à vaidade e você se acredita importante. Mas o acreditar-se importante sobe a cabeça e você se perde. O primeiro seja o último. É um caminho de despojamento, o mesmo caminho que ele fez. Esse trabalho paciente de catequese custou a Jesus muito, muito tempo, porque seus discípulos não o entendiam bem. E hoje também nós devemos perguntar a ele: Senhor, ensina-nos o caminho. Essa ciência do serviço, essa ciência da humildade, essa ciência de sermos os últimos, de servir os irmãos na igreja. É muito feio ver um leigo, um consagrado, um sacerdote, um bispo, que quer fazer 2 coisas: seguir Jesus e a riqueza, seguir Jesus e o mundo. É um contra-testemunho que afasta o povo de Jesus. Enfim, pensemos de novo na pergunta: o que teremos nós que deixamos tudo? A resposta é: nos tornaremos semelhantes a Jesus. O ganho que teremos será ser parecidos com Jesus. Esse é o maior salário. Tudo o que diz Papa Francisco se encontra em grande sintonia com o que está escrito nas nossas Constituições. É isso o grande mistério que alicerça a Missão Belém. O Evangelho da Boa Nova vai sempre de mão dada com a santa pobreza. Se alguém de vós não renuncia a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. E discípulos somos todos nós. Todos os membros da Missão Belém vivem um certo namoro com a santa pobreza. E com todas as forças tentam colocar em prática o convite que Jesus faz aos seus discípulos: deixai de lado este medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o de esmola. Jesus não fala somente aos chamados, mas a todos os discípulos. E estas palavras ressoam com uma especial intensidade no nosso coração. O caminho da perfeição mira direto à santa pobreza radical. Jesus não fala somente desapega-te, mas vende e dá. Por quanto duro seja este caminho para o despojamento total e concreto,
É isso que Deus quer. Tudo isso está em plena sintonia com a tradição perene da Igreja, como fala o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2444. O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua tradição constante. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Parágrafo 2445. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou o uso egoísta delas. Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e vossas vestes estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e sua ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos de que o salário, do qual privastes os trabalhadores que ceifaram vossos campos, clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Viveste faustosamente na terra e vos regalastes. Vós vos saciastes no dia da matança. Condenastes o justo e o pusestes à morte. Ele não resiste. Parágrafo 2446. São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer acima de tudo as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Tudo o que meditamos nos ajuda a entender com profundidade esse trecho que agora vamos ouvir novamente. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são últimos serão os primeiros. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar bem as frases que mais nos atingem.
Vamos agora dedicar um minuto para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ser semelhantes a Jesus, que veio para servir e dar a sua vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Nós que deixamos tudo, paz e alegria a todos. Qual será a nossa recompensa? Paz e alegria a todos. A vida oferece tanta coisa e sei que é tão fácil a gente se apegar, mas tudo tem um começo e um fim, tudo passa, tudo passará. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará.
só eu